Vamos conversar com os arianos, Dani? Vamos começar. Aliás, os arianos vêm exatamente nessa energia, Pã. Vem numa energia de fortalecer os seus vínculos verdadeiros. É uma semana de grandes transformações, mudanças, não transformações, mas vai mexer, vai movimentar a rotina dos arianos, mas também as relações familiares. Então, nessa semana, é muito importante a gente se voltar para a nossa família, entender o real valor deles na nossa vida. E além dos nossos familiares, também olhar quem são a família que não é de sangue. Essa é a semana de você olhar para os seus verdadeiros vínculos e fortalecê-los. É semana de prioridade, então. Isso mesmo, e de prioridade de quem te dá prioridade também. Isso é perfeito. E evitar impor muito as suas vontades, mas principalmente escutar mais e falar menos. Observar e assim você entender que realmente tem valor, quem tem valor na sua vida e o que tem valor na sua vida. Uma carta para os arianos. Arianos, o julgamento. O julgamento vem falando que nessa semana você vai colher muitos frutos do que você vem plantando. Aqui também se conecta no que a gente acabou de falar, que nessa semana você vai conseguir ver o que realmente as pessoas que te amam, que te valorizam, te priorizam, podem fazer por você. Então é muito importante você observar os pequenos detalhes, porque eles importam muito. Uma semana desafiadora, mas Sim. forte. Forte e eu acho importante, né? Conversa agora com os taurinos. Taurinos, estaremos em uma semana de algumas dúvidas, de algumas inseguranças, de algumas encruzilhadas, onde é importante que as decisões sejam tomadas, as escolhas sejam feitas com consciência. É uma semana de grandes revelações, mas é uma semana de muita empatia, calma e tranquilidade, porque vocês terão muitas conversas sensíveis para o lado de lá ou para o seu lado. Então o universo vai te colocar em conversas que você vai precisar se colocar no lugar do outro e também entender o que aquele sentimento da conversa está te trazendo. Por que eu fiquei triste com essa conversa? Porque eu me importo com essa pessoa, me importo com a opinião dela. Eu não me senti bem, enfim, é uma autoavaliação baseada nessas conversas, nessas relações. E também uma semana para lembrar de não assumir mais do que você pode carregar. Opa, que bom lembrete, não? Ótimo lembrete, porque numa conversa sensível você fala, deixa que eu faço, sabe? Não, eu quero te ajudar, a pessoa está super sobrecarregada, mas é algo que ela precisa entender e não você pegar e se sobrecarregar para ela se acertar. E há como ajudar de outras formas. Com certeza. Uma carta para os taurinos. A grande sacerdotisa, ela vem falando, a alta sacerdotisa, ela sempre fala para você se voltar para a espiritualidade, para nunca perder a fé, para nunca deixar de acreditar na sua própria oração, mas também no seu próprio caminho. Fala que a grande sabedoria está dentro de você, independente da sua idade, que está assistindo o programa, você tem bagagem, você não chegou agora, né? Não está estreando no mundo. Então pega a sua bagagem e coloca os seus aprendizados, a sua maturidade para ser aplicada no dia a dia, porque quando você precisar tomar uma decisão, essa sabedoria, ela vai fazer toda a diferença. Decisões com sabedoria e com consciência essa semana. E quanto mais a gente caminha, maior é a nossa sabedoria. Exato, e quando a gente não foge, né? Vamos enfrentar as coisas e bola pra frente. Semana dos geminianos. Semana dos Geminianos, o passado vem à tona, ressurge para ser resolvido, literalmente. Eu até coloquei, é uma semana que você não pode reagir com impulsividade e você entender porque algumas coisas estão voltando. A gente vai falar aqui o que a gente sempre fala, se está voltando é porque não está finalizado. Tem que ser colocado um ponto final no que você não quer continuar trazendo para o seu futuro. E é uma semana que você precisa... a Dani está me obrigando mais ou menos, porque você precisa falar para as pessoas que você ama, que você as ama. Então é chegar para sua mãe, para seu pai, para seu filho, para seu namorado, para sua namorada, para todo mundo e falar, eu te amo, você é especial para mim. Nossa, eu amo quando você faz isso, eu adoro quando você vai, adoro chegar em casa e você tá aqui. É semana para todo mundo que você ama ficar bem ciente e fortalecer esse sentimento. Então é um fortalecimento de vínculos e todo mundo que você tem uma conexão profunda, aprofunde e celebre essas conexões essa semana. Então deixar de lado, ele sabe que eu amo, e repetir. E repetir, falar e falar e falar.
porque essa semana isso vai se potencializar e vai mudar muita coisa na próxima semana. Uma carta para os geminianos. Vai mudar para melhor, tá? Só pra gente deixar claro. Ai, que bom. E aí o imperador é o grande, né? O paizão de todo mundo, é o que cuida de tudo e de todos. E fala, essa carta vem dando uma dica de não se cobre demais, não cobre demais as outras pessoas, mas também não se cobre demais, porque o imperador, ele tem que resolver tudo, algumas coisas sim, outras não cabe a ele. Então vamos dar o papel de cada um, né? Cada um faz uma coisa, mas essa carta, nessa semana, ela vem falando, pega leve com você, não se cobra tanto e não cobre tanto as outras pessoas. Semana dos cancerianos. Cancerianos, estamos numa semana para respirar, né? Para arejar a mente, respira antes de falar, antes de pensar alguma coisa das pessoas. É muito importante a paciência, o equilíbrio, buscar o meio termo de tudo que você encontrar na sua vida e entender que obstáculos fazem parte da vida. Eu sempre falo, quando acabar os problemas a gente já pode desencarnar, porque não tem nada para fazer aqui. Porque a gente está aqui para tomar decisões e resolver as coisas da melhor maneira possível, e é isso. Essa semana você vai entender bastante sobre não conseguimos controlar tudo. A gente até tenta, a gente faz o nosso melhor, mas existe uma energia muito acima de nós que direciona as coisas. Então, a gente faz o que dá e quando a gente tem uma mudança inesperada, a gente dá o nosso jeitinho e vocês que são pura água, pura flexibilidade, se ajusta e segue. E essa semana, com flexibilidade, jogo de cintura e sorriso no rosto, você vai ter uma semana incrível. Nossa, e fazer o que dá é fazer muito, não Nossa, é? É muito você entender que só dá pra fazer isso e tá tudo bem. Tá tudo bem. E ainda fazer, porque às vezes você faz, ó. É bastante e ainda falta. E ainda... Uma carta para os cancerianos. Cancerianos, os amantes. Essa carta vem falando essa semana sobre amor, sobre você colocar ainda mais o seu amor em tudo que você faz, você ir atrás do que você ama. E eu até faço um convite aqui. Você faz coisas que você ama? Tudo bem, às vezes a gente ama o nosso trabalho e tal, mas, por exemplo, eu amava dançar. Por que eu não estou dançando mais? Hoje eu estava me perguntando sobre isso. Falei, por que eu não estou dançando mais? Por que eu não estou fazendo aquela coisa que eu gostava? Então é importante a gente voltar lá atrás e entender o que você deixou de fazer, que faz a sua alma sorrir, celebrar. Então essa carta te lembra isso, que você precisa ser sempre alimentado de coisas que você ama fazer. Semana dos leoninos agora. Leoninos, estamos numa semana muito importante de autoestima, quem eu sou, o que eu quero da minha vida e a questão financeira. É como se nessa semana você tivesse... sabe aquela coisa, uma crise existencial no sentido de, será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu estou fazendo algo que eu amo, mas não está dando um retorno muito bom financeiro. Eu não faço o que eu gosto tanto, mas está dando um retorno financeiro. O que eu devo fazer? Nada. Essa semana você vai anotar todas essas dúvidas, vai colocar em prateleiras e falar, semana que vem eu resolvo. Essa semana você vai cuidar de você vai se proteger, você vai se equilibrar e você vai olhar para essas dúvidas, essas questões, essa inquietação e vai falar, eu honro vocês, eu sei que vocês existem, mas na hora que eu estiver me sentindo melhor, mais tranquilo, eu resolvo, eu olho para vocês. Por enquanto, vocês vão ficar aqui. É esse o exercício da semana. Acho que deu para entender. É analisar e não resolver. Isso, é entender, não é catalogar. Fugir. Catalogar as suas questões. Não é fugir, desespero, não. É entender, ter empatia, mas eu não preciso ser desesperada para decidir tudo. Não é hoje que eu tenho que tomar uma decisão. E é uma semana de empatia, de paciência e de proteção. O que é a proteção? Se cuida, fala menos, não fica falando muito da sua vida, das suas coisas. Tenta silenciar e se fechar um pouquinho até você se fortalecer dentro do que você realmente deseja para a sua vida. Uma carta para os leoninos. A estrela. Ai, que carta linda. A estrela vem falando que também é a luz no fim do túnel tá chegando. Você é a luz no fim do túnel, na verdade. Chegou a sua hora de brilhar, de fazer e de acontecer. Só que você pode se cuidar antes de tudo isso. Se preparar para quando você chegar lá naquele fim do túnel cheio de luz, para você poder aproveitar essa luz na sua vida. E a semana dos virginianos, como será, Dani? Virginianos, estamos em uma semana de fortalecimento, uma semana de fortalecer as bases, sabe quando a gente dá aqueles passinhos para trás para dar um grande impulso, um grande salto?
essa é a semana, né? Estamos chegando, né, perto do Sol em Virgem, então eles já estão esquentando os motores. O que é essa semana? É uma semana de revisão pessoal e é uma semana de encerramentos, de ciclos, porque o que não está servindo já está começando a sair, porque vai chegar uma nova semana todinha deles e eles precisam de espaço para o novo chegar. Queremos isso. Queremos isso. Uma carta para eles. A carta da morte. Gente, a carta da morte... Tudo que você acabou de dizer em uma carta. Já dei o spoiler, né, da carta. Essa carta é justamente o que a gente acabou de falar. Finalize ciclos para que você tenha espaço para o novo chegar na sua vida. E entenda que tá tudo bem ir embora. Isso faz parte da vida. Eu sei que a despedida não é legal, mas ela é necessária e você vai conseguir tranquilamente. Seja onde for na sua vida que você precisa encerrar, você vai conseguir. Vamos conversar agora com os librianos, Dani. Uma boa semana para eles? Uma semana de recolhimento. Uma semana de saber o que é deles e o que é do outro. E essa é uma semana boa por isso, mas ela é dolorida porque você precisa cortar o cordão umbilical. E isso é necessário, tanto que dentro do seu círculo social você terá grandes revelações. Então é uma semana de você se recolher para avaliar o que é seu, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, mas o seu círculo social você vai ter literalmente o livrai-nos do mal, amém, da sua oração. As máscaras cairão, mas positivamente, porque você vai conseguir entender quem é quem na sua vida e onde cada um se encaixa. Uma carta para os librianos? Aí nós temos o eremita, lembrando sempre que você é quem você é, independente das pessoas, que a luz está dentro de você e que a vida pede movimento. Mas nessa semana é importante você olhar para dentro de você, se valorizar e organizar seus sentimentos para que a próxima semana seja um pouquinho mais tranquila e equilibrada. Então não é sobre o tempo que o libriano gostaria. É sobre um tempo maior do que o desejo dele. Exatamente. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez e o próprio universo vai ajustar tudo, não precisa se preocupar. Semana dos escorpianos. Escorpianos, estamos numa semana muito importante, que as palavras têm poder, grandes revelações estão chegando, convites estão chegando, movimento vem para a vida do escorpiano, trazendo mudança de carreira, trazendo, gente, é aquela coisa assim, é uma semana que vai realmente transformar a vida dos escorpianos. E um ponto muito importante, eu falei que as palavras têm poder. Então, cuidado com o que vocês vão falar e cuidado como vocês estão absorvendo essas palavras. Se você vai assinar um contrato, leia muito bem ele. Se você vai firmar um pacto, saiba muito bem o que está saindo da sua boca, porque as suas palavras podem ser usadas contra você. E é uma semana de grandes movimentações na parte profissional. Então, às vezes não é uma mudança de carreira, é uma mudança de cargo, ou é uma mudança de confiança, mas uma palavra que você usa, você pode destruir tudo ou se vincular a algo que você não está muito interessado em se vincular. Então é uma semana de atenção e não é semana de... É uma semana que você vai estar mais querendo sossego, relaxamento, ok. Mas você tem que ficar de olhos abertos e tem aquela expressão, orai e vigiai. A gente vai inverter essa semana, vigia e depois você ora. E pensa antes de falar também, por favor. Com certeza. Uma carta. A roda da fortuna. E a roda da fortuna vem justamente mostrando isso. Movimento é vida, que bom, as coisas que você estava pedindo vão se movimentar. Realmente vai acontecer a mudança, só que você tem que estar preparada para ela. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você pede em oração, porque se realiza. E essa carta fala sobre instabilidade emocional, racional, no trabalho, não importa onde for, você vai sair daqui dessa nossa conversa buscando equilíbrio em tudo, sempre no equilíbrio. Semana dos sagitarianos, Dani. Sagitarianos, estamos numa semana de crenças desafiadoras ainda. É importante reavaliar em quem você acredita, em quem você não acredita, mas é uma semana em que a sua intuição vai estar muito aguçada. Então confia nela, entenda que a expansão está chegando. Fala muito sobre você conquistar novos projetos, novas coisas na sua vida, mas que é muito importante você resolver a base. É como se a base ainda estivesse instável. Então é importante você entender o que você quer e é importante você saber com quem você pode contar e quem você é dentro das relações, se as pessoas também podem contar com você. Basicamente isso. Uma carta para os sagitarianos, positivo, né? super, mas tá direto, tá clara o recado. Exato, e a lua, obviamente, perfeita, vem dizendo
continuando esse recado, pedindo para que você tome muito cuidado com as ilusões e principalmente com a autossabotagem. Nem tudo é o que parece e falar até papagaio fala. Então tome cuidado para não acreditar demais no que parece ser incrível, porque nem tudo que reluz é ouro. Então vai devagar, se fecha nesse aspecto de confiar e reavalia aonde você está e aonde você quer chegar, mas sempre com os pés no chão, para que você não tenha surpresa. Não é uma semana de muito movimento, aparentemente para ninguém, né? Para ninguém. É uma semana que tá todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho no ninho. Semana do signo de Capricórnio. Capricórnio, então, tá dentro da caverna. Ele já faz uns dias, né? Uma semana que a gente tá falando sobre isso. Grandes transformações internas e pede para você cuidar bastante da sua energia e evitar qualquer tipo de pressão, ficar sob pressão ou pressionar as outras pessoas. É uma semana para você preservar os seus limites e principalmente buscar o equilíbrio em tudo que você deseja na sua vida. É uma semana de trabalhar o íntimo, o interno, a parte de dentro. É uma semana para você silenciar e quando você sair dessa caverna, você vai estar muito tranquilo, muito sossegado, nada vai te afetar, você vai saber para onde você quer ir. Então é uma semana para você se fechar e reavaliar o que você sente sobre as pessoas ou sobre as situações e quem você é em tudo isso e quem você quer ser e onde você quer chegar. Uma carta para eles? O Sol. E aí fala de caminhos abertos, abundantes. Então, por mais que você esteja nessa caverna, você precise avaliar as coisas de dentro de você, é uma semana de prosperidade, abundância, de caminhos abertos, de felicidade, de coisas boas, alegria para você viver. Mas isso é porque a gente fala assim, vamos silenciar, a pessoa acha que já tem que, não posso conversar com ninguém, não posso ser feliz. Não, você está vivendo sua vida, trabalha, é normal. A diferença é que você está mais introspectivo. E o Sol vem dizendo que é uma ótima semana para você. Quando você sair da caverna, ó, o sol há de brilhar. Há de brilhar. Semana dos aquarianos. Aquarianos estão numa semana um pouquinho mais intensa na questão de relações, relacionamentos e emoções. É uma semana de que os ciclos emocionais e muitos relacionamentos podem se encerrar. Mas é porque já deu mesmo, entendeu? Tanto que eu escrevi aqui, se escute mais. Não precisa reagir a tudo, mas é importante você se escutar, porque grande parte desses relacionamentos você vai sentir óbvio na hora que eles finalizarem, mas quando passar um tempinho você vai falar, nossa, eu tô me sentindo leve. Como eu ouvi muitas pessoas nesse fim de semana falaram assim, nossa, acabou isso, mas eu fico triste, claro, mas eu tô leve. Então é sobre você e não sobre outras pessoas. Então se não faz bem para você, mesmo você amando a pessoa, amando a amizade, amando até o trabalho ou o seu relacionamento, tudo tem um prazo e talvez o seu já esteja no momento de encerrar, porque é literalmente a semana focada nos seus relacionamentos, não só casamento, namoro, todas as suas relações essa semana serão reavaliadas e aí você vai entender o que fica vitalício aí, o que fica para sempre, o que vai ter mais tempo e o que deve se encerrar. Uma carta para os aquarianos. E aí... O diabo. Gente, pra mim é perfeito, porque pra mim o resumo dessa carta é não se deixe cair em tentação. Toda vez que ela sair, eu vou falar isso pra você, sabe por quê? Normalmente, quando a gente deseja algo que a gente quer muito ou a gente vai fazer algo que faz muito bem para nós, as energias contrárias nos atrapalham. Então, por exemplo, eu tenho uma academia que eu adoro ir. Toda vez que eu vou, dá tudo errado para eu não ir. E aí você não vai. Então essa é a tentação de te atrapalhar para você chegar onde você tem que chegar, chegar na luz, chegar onde você merece. E quando ele aparece nessa semana para você, ele te diz que você vai ter tudo o que você precisa para encerrar um ciclo ou uma relação e você pode cair em tentação e acabar não fazendo isso por qualquer que seja o motivo. Então não mude de opinião, se é isso que você deseja, vai e faz, não caia em tentação, não fique com dó, pense em você, se priorize. E fechamos com os piscianos. Piscianos, estamos numa semana de celebrar as suas conquistas, mas uma semana para reavaliação íntima também. Você pode ter alguns conflitos emocionais, algumas questões íntimas mesmo, de sentimentos. Por isso que é uma semana de se cuidar da sua saúde, do seu amor próprio, autocuidado. É uma semana de autocuidado, uma semana para você cuidar de você, não só fisicamente, fazer aquele spa, tomar aquele banho, o banho premium que você sempre fala, que é muito bom, mas é
é importante você também cuidar das suas relações e só ficar o que vai ir com você lá celebrar as suas conquistas de verdade, como se fosse a conquista dela mesma, né? A gente tem essas pessoas na nossa vida e essa é a semana que você vai ajeitar tudo isso também. Uma carta para os piscianos. E a carta da força vem falando que você é poderosa, que você é poderoso, que nada pode parar você só se você quiser, só se você deixar. A única coisa é não force demais as situações. Não tá funcionando bem? Beijo, amanhã a gente conversa. Essa semana, só o que tá fluindo, só o que tá tranquilo, o que tá fluindo naturalmente. Se tem que lutar demais, deixa pra semana que vem, porque essa semana você tá cuidando de você e você só vai lutar por você e ajeitar as questões emocionais. Uma ótima semana para todos nós e para você que está fazendo aniversário, feliz novo ciclo. Nós temos uma carta, ó, essa carta é exclusivamente sua, aniversariante. Daqui, o que é que eu posso colocar aqui? Já foi? Tá bom. Nós temos o Papa. O Papa. O Papa é uma carta maravilhosa de aniversário, é uma carta que vem falando sobre... A partir de hoje, que é seu aniversário, até a próxima data do seu aniversário, né, do dia do seu aniversário, você vai receber tudo que você pediu em oração. É um ano de fé, é um ano de conquistas, é um ano de prosperidade, de paz. É um ano em que você literalmente recebe tudo o que você plantou. É um ano para você entender que a fé, a espiritualidade será a sua base e o ponto principal. Enquanto você seguir os seus valores e fizer o que é ético para você, o seu ano vai ser o melhor ano da sua vida. Que boa notícia! Feliz Ótima novo notícia. ciclo! Aproveite Feliz novo essa ciclo. energia positiva. Tiramos cartas. A primeira, o foco era em relacionamentos, amor, e temos a resposta agora. A carta é a da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta de sim e fala que muitas coisas boas estão vindo dessa pergunta aí que você fez. Boa notícia. A segunda, o foco era no dinheiro, então, quero um trabalho, quero uma promoção. É aí. É uma carta de não. É a lua. A lua, ela fala que é não porque talvez você esteja se iludindo ou se auto-sabotando, ou talvez alguém esteja te iludindo. Então é uma carta de não. E a última carta, o foco é na saúde. É a carta do pendurado, é a corujinha de ponta cabeça. De ponta cabeça. E o pendurado, ele fala não também. Alguma coisa precisa mudar dentro dessa situação para que ela se torne um sim. Mas essa é uma carta que fala que você precisa também enxergar as coisas de um ângulo diferente. Então talvez seja interessante você até repensar nessa pergunta que você fez. E voltar semana que vem no nosso encontro com a Dani e perguntar novamente, É isso porque mesmo. tudo muda. Tudo muda e muda Semana a muito semana. rápido. Isso mesmo. Muito bem, e você encontra mais informações sobre a nossa bruxinha do coração no @magiadebruxa e também no WhatsApp 998 24 9730.